Pessoal, está sendo sensacional aqui poder receber grandes convidados e conhecer novas pessoas, principalmente num setor fantástico, né, que é o mundo da TI, em especial o mundo de cybersecurity. E o meu convidado deste bate-papo, Marcelo Mendes. Marcelo, um grande prazer poder te receber aqui. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade desse bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Eu acho que é muito bacana a gente propagar e trocar ideias e conhecimento que falta nesse mercado, é muito carente, né? É verdade. E a gente todo dia tem um desafio, todo dia tem uma coisa nova, tem um aprendizado novo, tem coisas acontecendo ao redor do mundo, então é sempre aprendendo e sempre tendo à disposição. É verdade. Para fazer isso. E você tem uma história super bonita, uma história que vai com certeza nos abrir aqui grandes insights. Obrigado. Marcelo, eu queria começar falando um pouquinho de infância, um pouco de família, um pouco de quem somos, né? Da onde viemos. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou paulistano, né? Nasci na Zona Sul de São Paulo, lá no início dos anos 70, né? Então, eu sou da época ainda de brincar de bolinha de gude, rodar peão, pipa, enfim, né? Ou quadrado em algumas outras regiões, papagaio. Papagaio, né? É verdade. Então, fazia bastante isso, né? Tinha uma cultura da vizinhança, né? De bairro, né? Morava num bairro simples, mas muita garotada, né? Então, foram os meus amigos durante toda a infância até o ginásio, basicamente as mesmas pessoas, o mesmo grupo de convivência, né? Eu tenho amigos de lá até hoje, mais de 40 anos de amizade aí envolvidos, né? A gente tem uma família grande até. Desse lado, a gente somos em 35 pessoas que se encontram regularmente no ano em algumas festas, né? De aniversário, comemorações, e sempre no final do ano tá todo mundo junto. Lá com as famílias, né? Com o que construiu cada um, né? A tua volta ali. Então, bem bacana. Isso foi tranquilo. Eu acho que hoje, no mundo de hoje, né, que é muito mais voltado ao apartamento, ao condomínio, né? As coisas mais fechadas, vamos dizer, né? Não é livre como era, né? A gente era mais livre, né? Sem dúvida. Somos da mesma geração, creio eu. Somos. Então, a gente era mais livre naquela época. Tinha liberdade, né? E tinha menos riscos, né? Menos ambiente não controlado, vamos dizer assim, né? É verdade. O teu quintal era a rua do seu bairro, né? Com os seus amiguinhos ali, então essa era a interação, né? Marcelo, e como que foi o primeiro contato com o computador? A nossa geração, nós somos dos anos 70, a gente não teve oferta de computador na nossa casa. Como é hoje, né? Como é hoje. Você vê as crianças, né? Opa! Com o celular já tem o poder, né? Multiplicado, triplicado do que se tinha na época. Não foi no seu caso. A primeira experiência com computador, com eletrônica. A primeira experiência vai ser engraçada, né? Eu comecei com datilografia, né? Eu também. Então, datilografia, você chegou na máquina elétrica na prova final, isso, né? Que peguei tinha a máquina elétrica, uma Olivetti. A minha era uma IBM, aquela bolinha redonda, aquela esferinha, fazia um barulhão, né? Mas enfim, meu contato com tecnologia no meu primeiro emprego foi lá em 87, 88 mais ou menos. Não, 87, como office boy, né? Uma profissão que também não existe mais, hoje é motoboy, hoje não é mais do que era, mas era uma espécie de concierge e office boy de uma pequena empresa de leilões. E lá eu tive meu primeiro contato com o computador. E eu achei fascinante aquilo, né? Então eu tinha de 14 para 15 anos, naquela época podia-se trabalhar, né? De carteira de trabalho aos 14 anos, foi o meu primeiro emprego. E lá eu tive esse impacto, né? De olhar para uma telinha verde. Tinha um computador na sala do dono da empresa que era âmbar, né? Que era diferente. Então, a empresa tinha poder, porque ela tinha 3 computadores, veja você. Olha só. E a gente lá tinha um rapaz que dava aula naquela empresa, como é que era? Dos anos 80, Que dava cursos. Que dava SOS Computadores. SOS Computadores, famosíssima na nossa época. E ele me ensinou os primeiros passos. Eu tinha acabado de fazer um treinamento de datilografia, veja você. Os primeiros passos ali dentro daquele negócio que era computador.
E eu fui um pouco antes, né? Eu tive contato não com o computador em si, mas com o monitor. Eu fiz um curso de eletrônica na época, né? Eletroeletrônica, baixa tensão, na Argos, em Santo Amaro, que era lá perto do meu bairro, né? Na região de Santo Amaro, e fiz um curso ali de manutenção, né? Eu tive meu primeiro videogame na época, que era o Atari, né? O Atari, eu tive Atari, um também. Odyssey e qualquer outro, Dynacon, né? Que eram os mais famosos ali. Então, naquela época, o curso de eletrônica me pareceu interessante, porque eu era fuçador, né? Eu desmontei o Atari, porque quebrou, eu mesmo consertei, fui na loja, comprei a peça e soldei, sem ter muito conhecimento. Aí que me deu curiosidade, eu fiz o curso de eletrônica, aprendi algumas coisas básicas ali, circuitos, enfim, essa coisa. E aí quando eu entrei nesse trabalho, já com 14 para 15 anos, eu entendi o que era um computador ali. Fiz o meu primeiro treinamento em BASIC, veja você. Eita, depois aprendi DBase e outras linguagens que não existem mais de programação, porque a gente tinha que alterar o programa da empresa para aceitar os lotes novos de informação que a gente colocava ali. A gente mesmo digitava os boletos de leilão, as coisas que tinham ali. Então com isso eu fui aprendendo ali a rotina de mexer no computador. Então ligar, botar o disquete para ele carregar, né? O MS-DOS, lembra disso? Disquete para dar o boot, né? Exatamente, sem o disquete não dava boot, o disquete para gravar o programa que você estava fazendo, que ficava em memória. Você desligava o computador e ele ia embora, né? Ele era o 5 1/4, era o grandão, ou já era o pequenininho? Não, já era o 5 1/4. 5 1/4, né? Aí eu fiquei nesse escritório por 1 ano e meio, mais ou menos, né? 87, 88, isso. Em 89, de 88 para 89, eu entrei como estagiário. Aí eu fui fazer colegial técnico, né? Então me interessei. Foi FATEC? Não, eu fiz uma escola chamada Manuel Bandeira, que nem existe mais. Manuel Bandeira. Era uma escola também em Santo Amaro, que tinha curso técnico de tecnologia, olha né? só. Que era programação. Então lá aprendi Clipper, o famigerado COBOL, né? Mas COBOL eu já sabia um pouquinho, porque nesse inteirinho, quando eu saí do escritório de leilão dessa fase, eu fui trabalhar num banco como estagiário, porque eu tinha entrado no curso técnico, me matriculado, e já fui atrás do CCE, que estava começando também na época. Né, o System Engineer, né? Não, o CCE... de estágio. De estágio, CCIE, que estava começando na época. CCIE, que estava começando na época, que era lá no centro ainda. Eu lembro. Ali na Praça da República, se eu não me engano. Isso. E aí ela me ofereceu um estágio num banco chamado Banco Europeu para a América Latina. Era um banco pequenininho. Ficava ali na Bela Sintra. E aí lá eu entrei no mundo do mainframe. Então quando eu entrei no banco como estagiário, eu era muito curioso, as pessoas viam que eu já tinha alguma facilidade, porque eu já tinha mexido no escritório leiloeiro com computador, então ele percebeu que eu tinha uma facilidade. E aí eles me botaram num treinamento da IBM, de CMS, de Vitan, de... O que mais que eu fiz lá? CMS básico, Vitan, SIX, na época, SIX VESA, que era o precursor do que é o SIX, o que foi hoje, né? Que eram linguagens para o mainframe, e aprendi toda a estrutura de divisão do mainframe, qual eram os periféricos, né, na época, que é para ativar uma leitora de discos, ativar leitora de fita, ativar impressora, sabe? Esse tipo de coisa bem... Né? O JCL, né? Job Language Control, que você fazia, que é o famoso... Um pouco mais pra frente, né? O famoso BET, né? Os programas BET que a gente fazia para rodar algumas coisas. E olhava só no outro dia o resultado, muitas vezes, né? Então, eu aprendi essa rotina toda, já olhando para um mundo maior de tecnologia. Então, no meu primeiro emprego como office boy, fui auxiliar de escritório, aprendi a mexer no computador, a digitar, colocar as informações, um pouquinho de programação, fui para o colégio técnico, né? Desenvolvi um pouquinho mais isso. No meio do colégio técnico, né? No início do colégio técnico, fui para esse banco, onde aprendi toda a rotina bancária, toda a estrutura tecnológica, né? Então, o que eram as unidades de disco eram gigantes, não cabiam nem 1 giga, né? Veja você, 1 giga, tem gigas hoje, né? Eram, sei lá, 512K na época, não chegava a 5 megas por conjunto de disco. Então eram umas máquinas IBM gigantes, com várias
várias unidades de disco para processar a informação do banco, que ao final do período de processamento você tirava ela da unidade e guardava num cofre, um backup, né? E aí tinha uma unidade de disco maior, veja você, ela é o tamanho de uma geladeira dupla. Sabe aquelas de geladeira dupla de dupla porta? Sim. Acho que da época da Memorex, Telex, que nem existe mais também, é uma outra empresa de tecnologia da época. A gente usou 15 GB de dados. Olha, uma geladeira, cara. 15 GB de dados que você tem nos pendrive hoje. Tem muito mais que isso hoje. Mas enfim, entendi toda aquela rotina. Entendi o que era IBM, o que era o mainframe, quais eram, né, cada pedaço, cada detalhe, rede SNA, enfim, protocolos de comunicação da época, tudo isso eu fui entendendo ali. Um pouquinho já de segurança da informação voltada a permissões de acesso aos sistemas, né? Você tem que criar um usuário, você tem que... Qual a partição, né, no mainframe que ele teria acesso, ou qual parte do sistema ele teria acesso. Aprendi a fazer isso lá também. E lá fiquei até nos idos de 94, fui para um outro banco como prestador de serviços, aí técnico de telecomunicações, que também é outra atividade hoje, um pouco diferente, que cuidava da rede SNA do banco, né? E ligar terminais burros, né? Os 3270, já numa outra estrutura, já numa tecnologia IBM mais alta, mais robusta também. Fui evoluindo, né, o meu aprendizado dentro do mundo do mainframe. 2 anos nessa rotina, eu já tinha conhecimento de microinformática, né, do PC, de programação. Me botaram com uma turma para criar a famosa rede da empresa, voltada ao Windows NT4 com cabo TP, já falando do TCP/IP. Olha só, então, uma revolução. Uma revolução, fazendo a conversão do protocolo do mainframe, o SNA, BSC, SDLC, né, as linguagens protocolares lá, convertendo para o TCP/IP para passar para, né, a plataforma baixa, para o microcomputador, a emulação do terminal. É verdade. Na época. Então veja que você em menos de 8 anos eu já estava muito evoluído nesse mundo de tecnologia. E aí, olhando para o mundo de rede da baixa plataforma, né, da plataforma aberta, a gente entendeu a segurança como um requisito importante, logo nos primórdios ali, porque se tratava de um banco, tem que proteger as informações, você tem que manter aquilo vivo. E aí a gente foi evoluindo, aí apareceu processo de qualidade, né, que hoje é a 9000, mas a questão de processo, né, como é que funciona o processo, a gestão das coisas, mudanças, enfim, toda aquela parte básica que depois, mais tarde, virou um ITIL da vida, né, que outras práticas, e depois a parte de segurança, olhando os protocolos internacionais, né, voltados à ISO, que até então não era ISO ainda, que era a BSI 7799, né, se não me engano, da Inglaterra, que era o conceito mais maduro de processo de segurança da informação, que também foi aplicado ali naquele banco, naquela empresa. A gente foi trabalhando aquele momento, né, aquela tecnologia, e aí começou-se a criar as redes, os perfis de acesso, proteção da rede nos roteadores de comunicação, nos links, enfim, foi entendendo isso. E aí lá para os idos de 2000 a gente teve uma reviravolta, né? O bug do milênio, né? O folclore e verdade bug do milênio, porque todo mundo se programava, né? Com o código final 999, que zeraria no dia seguinte, né? Então foi uma época também que trabalhei bastante fazendo conversão de sistema, atualização das BIOS dos computadores, tudo que você imaginar, atualização do mainframe, de várias coisas que foram desenvolvidas. Então foi uma força-tarefa gigantesca, com 1 ano e meio de trabalho, mais ou menos isso, é 1 ano e meio de trabalho. Acompanhamos a virada do ano dentro né, do então CPD, que hoje é Data Center, né, do banco, para ver se tudo ok, se tudo estaria funcionando perfeito. Mas deu tudo ok? Deu, porque foi um trabalho né, precursor, né? Começou 1 ano e meio atrás, você modificando o seu código, atualizando os sistemas, trocando computador, enfim, foi um trabalho massivo, que acabou virando um folclore, né? Né? No Brasil aconteceu isso, o pessoal se protegeu muito, então foi legal. Aí depois disso, a preocupação com segurança começou a mudar.
Então passou de ter só um firewall e um antivírus na máquina, estou protegidão, né? Tô aqui, tô... Aí veio o boom da internet, né? De acesso. Já teve o boom da internet em 95, né? Nas empresas e tal, que com a abertura, né, da Embratel a grande rede de computadores, né, que até então era de universidades e de empresas de telecomunicações, que se expandiu. Era a BBS, que depois Isso, a gente teve ou seja... Começamos na BBS, na isso BBS, é verdade. É verdade, então, nessa transição toda, a segurança começou a ser um fator importante. Né? Teve os casos de antivírus que afetaram muitas empresas, tivemos muitos problemas, perda de alguma informação sem perda, né, fatal como é hoje, né, no mundo de hoje diferenciado. E aí a segurança evoluiu um pouquinho. Aí você caminhou mais um pouco, apareceu o famoso perda de dados, né, prevenção à perda de dados. Prevenção à navegação com web filter, né? Ou na época era proxy, né? Proteger a minha rede interna da rede externa, não só com o firewall, mas com o proxy, que depois virou web filter, onde eu colocaria, ela classificaria o que você poderia acessar ou não. E aí mais para frente da evolução do proxy para o web filter, onde eu colocaria regras comportamentais, né? De acesso, abuso de drogas, ou termos sexuais, ou armas, enfim, né? Você criar categorias e perfis de acesso à internet voltado ao mundo corporativo de fato, porque até então todo mundo estava se aproveitando um pouquinho ali das falhas do proxy, né? Nem todo mundo tinha rede em casa, tinha rede na empresa, vou trabalhar e vou navegar, né? E as coisas aconteceram, foram acontecendo, foram surgindo e melhorando. Depois disso, né, a evolução de processos no mundo foi aumentando. Apareceu a 27001, né, a ISO 27001, baseado na BSI, né, na BSI da Inglaterra. Criou-se um padrão e as empresas começaram a se certificar nesse padrão. E hoje está bem segmentado, está bem difundido. Então, encurtando a história, né, de 2010 até agora, você teve uma evolução muito grande e maturidade de segurança da informação. Hoje as empresas estão muito mais preocupadas, até porque muitos vazamentos, muitos ataques muito inteligentes de ransomware, outros nem tanto, mas alguns muito inteligentes, que a gente sabe que o criminoso tem todo o tempo do mundo, né? Ele não está com pressa. E ele tem o budget, ele não tem o chefe. Não tem nada. Ele só tem apoio, o tempo né? dele, ele só tem apoio, ele só tem o que fazer o quê? Achou uma brecha, vou explorar no máximo aquela brecha. E quando você vê, teve alguns casos famosos, né, de WannaCry, vamos falar dele um pouquinho, teve um caso famoso que o cara dizimou a rede da empresa com WannaCry. Porque quando o cara percebeu, ele limpava uma máquina e infectava 10, entendeu? Como é que ele faz para se proteger disso? Né? E, enfim, aprendizado. Depois disso, veio os ataques de ransomware mais elaborados. Eu tive a infelicidade e a felicidade de participar de um que... Qual foi a nossa sorte? O atacante, quando ele chegou num determinado ponto da rede, a máquina deu defeito, então parou o ataque. Foi aí que a gente percebeu que a gente estava sendo invadido. Olha só. E o cara já estava lá, ó, há um tempão passeando na rede. Já tinha feito uma arruaça, já tinha perdido 50% do ambiente. Já tinha ido embora. Tinha perdido o backup. O backup existia, mas a máquina que falava com a ferramenta de backup não existia. Então eu não sabia onde estava a fita, qual era o... Cara, foi... Olha, não dava pra fazer o restore, né? Você não dava restore. A informação estava lá, mas eu não conseguia ler naquele momento, esquece. Levou 2 meses e meio para eu recuperar o índice do que estava lá guardado. Pesado. Então, óbvio que a gente voltou o sistema no ar, corremos atrás, conseguimos bloquear, né? A empresa se fechou para a internet, ficou 3 dias sem navegar, porque a gente foi tratando os problemas, resolvendo, né, as causas. Sorte a nossa que não teve uma perda de dados, mas teve um problema de acesso, perda de negócios, né, e atualizações, enfim, e atender aos clientes que a gente lá tinha, enfim, foi um problema, mas foi um grande aprendizado. Então, aquela máxima que todo mundo sabe, né, não existe segurança 100%, você tem sempre que estar tentando mitigar da melhor maneira possível aquela ameaça que pode vir. Então, segmentação de rede, novos produtos, aculturamento, que é muito importante, está muito em voga, em pauta.
inclusive do nosso governo, né? Tem algumas campanhas ainda meio que tímidas, mas tem as grandes empresas, né? Ou Os bancos, como né, Itaú, Santander, Bradesco, a própria Serasa, apesar de ter feito um uso não devido à informação, mas se preocupou em conscientizar. Então ele aparece uma propaganda para o grande público do cuidado que ela tem que ter com a informação dela, né? Mas tudo isso, não é porque ele está preocupado com você, ele está preocupado com a informação que ele tem, e mais ainda, ele está preocupado que se ele não se adequar à forma como o mundo é globalizado hoje está, se eu não conseguir atender meu cliente internacional, estou perdido. Né? Então, voltando um pouquinho, fazendo uma volta, né? O Brasil ele foi melhorando, né? A cultura foi melhorando, as preocupações, mas muito em função de quê? Cara, ou você melhora seus controles, ou você diminui o seu risco de corrupção, ou você diminui o seu risco, né, de perda de informação, ou eu não faço mais negócio com você. Isso o mundo disse para nós. Então eu preciso fazer alguma coisa, né? E outra, a coisa mais controlada nisso tudo, no final do dia, é o dinheiro. Então, como é que eu consigo controlar o dinheiro se eu não consigo rastrear? Né? Então essas coisas foram amadurecendo na linha do tempo, foram melhorando. Muito se usou como espelho, né, o que o setor financeiro faz, porque por regra, por um monte de iniciativas, né, fortes, que eu acho muito interessante, que protegem a informação no final do dia. E a gente todo dia está aprendendo com isso. Então, de um modo geral, é isso. É muito legal. Você sabe, Marcelo, você tem uma jornada linda, né? Pô, você tem mais de 30 anos de jornada. 35. Eu estava fazendo um cálculo, 35 de jornada, tem uma jornada linda. Marcelo, eu queria trazer para quem está nos assistindo, né, um pouco dessa visão agora, olhando um pouco para frente, né? Ou seja, apesar de ter 35 anos de experiência, eu sinto do Marcelo Mendes, né, um eterno estudante no que tange todo dia. Poxa, todo coisas dia. novas, técnicas novas, cultura nova, né? A gente entrou lá, né? Lá no colegial técnico, lá na faculdade, né? De processamento de dados também, que é outra coisa que não existe. Não existe. Hoje tem N cursos, mas eu me orgulho disso porque o básico estava ali. Hoje em dia, os treinamentos estão muito mais avançados, mas as pessoas partem do princípio que você não precisa saber o básico. E eu parto do princípio que não. Eu tenho que entender o básico para entender o avançado. Ou seja, fazendo uma alusão para chegar no olhar futuro, tá? A gente estruturou lá o que era uma CPU, o que é um disco, o que é uma fita, o que é um processamento, o que é uma informação, o que é um dado, beleza? Tá lá, a imagem, né, é isso. Aí as coisas foram evoluindo, mudando de nome, nomenclatura. Hoje eu falo, era CPD, hoje é data center. Aí hoje eu falo em nuvem, mas no final do dia, quando a gente fala em nuvem, a minha informação está na nuvem. Mas no final do dia ela está lá na máquina física, lá no data center. Está num lugar lá guardado. Tá no data center. Seja aqui no Brasil, seja na América Latina, seja na América do Sul, sei lá, whatever, né? E sem contar que a nossa informação, ela viaja sem que a gente saiba. Dadas as devidas proporções, a devida segurança da informação, ela viaja, né? Então hoje você está no data center A, amanhã pode estar no data center B, aí você viajou com o seu celular, você saiu do Brasil, foi para Dubai, a sua informação saiu do Brasil, amigão, e foi com você para Dubai. Então, o primeiro acesso que você fez lá foi mais lento, o segundo já não foi. Por quê? O cache já foi parar lá. Né? É isso. Então, olhando para essa evolução, que né, a gente deu saltos e não evoluiu, né? Se você for pensar bem, historicamente, sei lá, a eletricidade nasceu nos anos, né, no final do século XVIII, XIX, né? Para o XX apareceu a luz. Né? Depois, a energia de combustão, enfim, as coisas foram evoluindo. A tecnologia não, ela saltou, né? Nos últimos 60 anos a gente deu um salto gigantesco de um computador de 8 bits, lembra disso? Lembro. Telinha verdinha, para máquinas exponencialmente, né? O celular, que tem um poder de processamento
muito maior do que há 30 anos atrás, de quando eu entrei na tecnologia. Né? Pô, eu tô falando que eu tinha que ter uma geladeira para ter 15 gigas. Hoje, 15 gigas eu carrego no relógio e tem mais que isso. É interessante, né? Não é interessante? Então, olha a proporcionabilidade. Mas olhando para isso, a gente tem que estar muito mais preocupado, sim, com o aculturamento futuro, porque a gente está numa linha muito tênue do que pode ou não ser informado e aquilo que pode ser prejudicial para nós. Né? Então, você pode estar usando uma tecnologia que ela pode ser boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser prejudicial, né? É tênue, né? Joguinhos grátis. Hoje, né, existe a ignorância digital que você não pode permitir, então os nossos filhos já nascem um pouquinho já sabendo de tecnologia, com 2, 3 anos sabe mexer melhor que você no telefone ou num tablet, né? Então a gente tem que ter esse olhar crítico para isso, entender o que te traz de benefício. Óbvio que com a cadeia evolutiva as coisas vão melhorando, nós como segurança da informação vamos ter que ter uma preocupação maior, né? Ou seja, não só com aculturamento, mas com que tipo de tecnologia nós vamos usar, até onde é vantajoso ter uma IA e até onde ela pode ir com aquilo que você alimenta. Né? Você está alimentando um monstro que... ChatGPT está aí para não nos deixar mentir, né? De tanta coisa que a pessoa foi experimentando, ela falou, opa, pera lá, mas acho que eu passei do limite aqui. Tô aprendendo demais, né? Acho que eu passei informação demais, né? Já visto alguns casos famosos de informação que a pessoa colocou lá não deveria e já se tornou pública, né? Mas eu vejo que a gente tem que ter muito esse martelo, né? Essa bandeira de conscientizar todo mundo à tua volta, a tua empresa, as pessoas à sua volta. Você tem que passar esse conhecimento para elas de que ela pode usar, mas ela sempre tem que estar atenta com o que ela está passando e com o que ela está recebendo. Se é para ela, se faz sentido, se ela tem que ser policial, ela tem que ser a investigativa, né? Ah, mas essa informação não é para mim, por que está vindo para mim? Ô fulano, eu estou recebendo informação sua aí sem você saber. Tá certo isso, né? Acontece, às vezes o sistema falha, as coisas falham, e assim como nós temos que usar a IA, nós temos que usar as novas soluções, as novas características para o bem, o lado negro da força está ali usando muito mais que a gente, né? Então existem sistemas inteiros de pagamento na Dark Web, tem pseudo-centrais de processos de atendimento falsos disponíveis. Basta você pagar os bitcoins necessários, você tem, ou ainda compartilhar com o cara. Não, eu pego a tua solução aqui, ô senhor Dark, e aí eu vou usar lá, o que eu ganhar eu divido com você. Acontece. Né? Então, sim, o mundo está evoluindo, a gente não vai parar, né? Os robôs estão aí, estão aprendendo, né? O que antes não sabia nem ficar equilibrado, hoje ele equilibra, pula, salta, corre. Né? Não é? Teve até um vídeo no YouTube aí de uma empresa do MIT que acabou fazendo um desenho falso, né? De um falso robô que fazia várias coisas, para no final do dia esse robô já existe, mas o vídeo foi de um alerta, né, de mostrando qual era a possibilidade que se tinha ali. As inteligências artificiais, eu acho que a sociedade como governo, os governos, né, não só o Brasil, mas todo mundo tem uma responsabilidade de estabelecer, assim como foi estabelecido lá atrás, né, pelos escritores futuristas, né, Isaac Asimov, Aldous Huxley, Orwell, né? Todos eles escreveram alguma coisa no passado. O próprio escritor do Cavalo de Troia também, né? Se você for analisar esses livros, é muito verdade o que a gente está vivendo hoje. Verdade, o cara, se você for lá ler o que ele escreveu, só pô, que você debuga aqui e fala assim, opa, tem total sentido, né? Eu tô dizendo isso agora que me veio à cabeça, que o ano passado eu li O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, de novo, né? Acho um livro fantástico, um mundo utópico que ele descreve lá, é um pouco do que a sociedade faz hoje. Então, se você olhar com um olhar crítico, a escrita dele dos anos 50, 40, 50... Atualizado nos tempos de hoje, né? Se você pegar lá, eu estou na Revolução dos Bichos, mas o 1984, o que ele botou ali, cara, a sociedade,
crítica, a anarquia, né, que está ali descrita, se você olhar aquilo para hoje, faz um... Encaixa, né? Estamos ali. Encaixa, entendeu? né? Então é bem interessante. Eu Bacana. acho que esses caras foram visionários, assim como a viagem no tempo do Cavalo de Troia, que ele descreve coisas que se você olhar para hoje, fala, pô, mas... Tem semelhanças. Eu li lá, mas faz sentido aqui, entendeu? Então eu acho isso, muito legal, né? Bacana. Fazendo essas alusões. Então a minha preocupação é essa, de sempre conscientizar, aprender o que tem e usar o que for possível. Obviamente que todo mundo fala isso, usar da melhor maneira. Mas, cara, é usar para, olhando para o negócio, para o corporativo, usar da melhor maneira possível aquilo que me atende. Não adianta nada eu comprar uma Ferrari se eu só quero andar de Porsche, se eu só quero andar de Audi, eu não vou comprar uma Ferrari. Não, mas se eu sair da Audi e for pro Fusca, vai me resolver? Depende. Qual é o propósito e o objetivo? Qual é o propósito, qual é o objetivo, qual é o seu tamanho, qual é o seu ecossistema? Faz sentido? Eu também acho assim um pouco de exagero falando, porque assim, eu sou um fornecedor de tecnologia, eu sou um fornecedor de serviço, na onde eu trabalho, na Neo BPO. Então, eu ofereço serviços de atendimento, de processos de tecnologia para os meus clientes. Às vezes, sendo auditado pelo cliente, ele me pede uma coisa tão grande do ponto de vista de responsabilidade com a informação, com a questão de compliance, com as melhores práticas de mercado ISOs e afins, NIST, enfim. Eu falei, mas pera lá, mas faz sentido pro que eu estou fazendo para você? Não, mas o que eu atendo para você é isso aqui, cara. Você está me pedindo... Entendo tua preocupação, não vou deixar de fazer. Até porque eu preciso fazer para todo mundo. Mas o teu pedacinho aqui, cara, eu atendo com isso e você quer mais que isso, aí, né? Me ajuda que eu te ajudo, a gente coloca. Aí as pessoas começam, né? Dar um passinho para trás e falar, não, é verdade. Mas nem todo mundo tem essa visão. Então, a parcimônia aí, né? A questão de crítica, né, que eu falo é isso. Né? Tem que olhar com calma. Veja, você lá nos anos 80, 90, vai para 2000, você tinha 4 linguagens de programação, beleza? Estou chutando baixo. Hoje você tem milhões, zilhões, você tem code, no code, low code, você tem as IAs que você escreve o que você quer, ela sai com o código. Meio que com o sistema pronto. Você quer fazer uma apresentação, você escreve lá mais ou menos o que você tem ideia, sai com os textos definidos. Cuidado, entendeu? Porque nem sempre faz sentido. Né? Ajuda, mas não cabe, seja preguiçoso. Né? No final do dia, é assim, a gente não pode ser preguiçoso. Tem que usar, sim, ao favor, mas também saber até que ponto eu posso usar aquilo, até que medida isso vai fazer bem para o meu negócio ou para o meu ecossistema. Verdade. Marcelo Mendes, quantos insights trazendo, né, a história da TI no nosso país, com vários relatos contados por você. Queria fazer um bate-bola agora para a gente conhecer ainda mais o Marcelo. Hobby, o que você gosta de fazer, finais de semana? Série e leitura. Show de rock. Show de rock? Vou em muitos shows de rock. Adoro. Então, Iron Maiden no final do Estarei ano lá. Já tá lá. Já tá com... Estarei no Iron Maiden, estarei no Eric Clapton, no Sepultura, que está finalizando carreira. Agora, semana que vem vou ver Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra, lá do Yes, né? Não sei se você conhece, acredito eu Sou um pouquinho mais para frente, Mas conheceu o Yes, sabe quem é. Sim. Jethro Tull, que é um cara, um flautista genial, que montou uma banda progressiva nos anos 70, né, que hoje também está se aposentando. E é isso, né? Então os meus hobbies circundam nisso, né? Bacana. Obviamente no mundo do streaming, de ver série, tem algumas muito interessantes. Acho que você deve ter ouvido falar, óbvio que foi muito sucesso, Dark, Breaking Bad, que são coisas que fazem você pensar também, né? Enquanto sociedade, ou do jeito que o cara fez, tem um pouquinho de tecnologia, tem umas coisas ali de espaço-tempo que eu acho bem bacana, essas coisas são bem interessantes. E a mais nova que saiu aí, né, já até consumi, que é o problema dos 3 corpos, cara,
Tem uma tecnologia embarcada ali muito legal. Tem coisas que já vi pesquisadores falarem e apareceu na série. Então eu achei, falei, sensacional. Hiper atualizada, né? Marcelo, falando de física quântica e tudo mais. Né? Frases que você gosta de colocar na mesa para refletir com pessoas do time. Cara, aprender sempre, né? Passar conhecimento. Eu acho isso muito importante. Aprender e devolver, né? Para o que você aprendeu. Não ser egoísta, né? Em momento algum. Acho que no mundo de hoje não existe isso. E outra, ser humilde em dizer que a ideia foi sua. Não, eu realmente fui na Yala e ela me deu a informação. Então esse tipo de coisa eu acho legal. Bacana. Acho que resiliência, né, hoje é importante. Né? Todo mundo fala de saúde mental e tal. Não, cara, você tem que ser resiliente. Né? Com aquilo, com os princípios básicos que a gente aprendeu, né? Sem frases de efeito, o original, o cru ali, é original, isso, né? Né? O que você faz com a sua família, o que você traz da sua família, você aplica no seu dia a dia e passa para o próximo. Eu acho que honestidade é nesse ponto e transparência, né? Eu gosto muito disso com o meu time. Eu faço isso constantemente. Toda sexta-feira a gente faz um bate-papo. Abro para todos, explico para todos a situação, né, aos passos, os acontecimentos, enfim, e total transparência com o que é verídico, com o que tem que ser executado aí. Marcelo, nós temos um bloco aqui final, onde a gente agradece pessoas. Momento de deixar registrado aqui. Eu vou falar de novo, recentemente num podcast que eu participei lá com o Alan, lá na Security Forecast, a gente falou e eu falei dos meus mentores, eu tive alguns. Assim, tem algumas pessoas que eu admiro hoje, são até mais novos que eu admiro a velocidade que eles têm, né, de propagar a informação, mas eu tenho lá o Carlos Henrique, que é um cara, é um amigaço meu, ele de certa forma, me adotou num dado momento da escalada tecnológica, me ensinou muita coisa. Ele é um cara muito perspicaz, tem uma boa visão também de tecnologia. A gente discute muito, às vezes ele está aposentado, ele me liga para discutir, mas isso tem que estar na nuvem mesmo, né? Porque tem um conceito muito fechado. Eu falei, não, calma, vamos olhar o cenário, né? Vamos entender o cenário. O John Franklin, que me ensinou tudo sobre um olhar diferenciado para as auditorias, né? A questão de processos, analisar. Teve uma época da minha vida, na minha jornada, onde eu estava estudando muito arquitetura, muitas coisas empresariais, sabe? A questão de aquela descoberta, né, na evolução de a tecnologia. Lembra-se que a tecnologia não falava com o negócio e os caras de produção não falavam com o desenvolvimento, né? Aquela briga que, então, num dado momento eu fui estudar arquitetura empresarial, TOGAF, MFEA, enfim, esses frameworks que te abrem um pouco a cabeça. Eu estava muito processual ali, tentando entender, me encaixar, achando, né, onde se aplica aquilo na realidade, o que me traz de benefício, aí que a gente entende o start do que é o negócio, né? Então, ou seja, todo mundo tem um serviço. Vocês aqui na NetGlobe, você tem um serviço, né? Você presta o serviço, mas qual é o teu negócio? Meu negócio é fornecer serviços adequados aos meus clientes, ou a minha filosofia é proteger ou ajudar o cliente a proteger. Esse é o seu negócio. O que eu preciso para desenvolver esse negócio? Qual é o meu requisito, né? Aí já cai no requisito, entendimento, quais tecnologias, quais pessoas, o que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que usar. E no final disso tudo você tem a sua arquitetura, tem os bloquinhos, né? O meu negócio, o que suporta o negócio, né? Quem que dá suporte a esse negócio, enfim, aí você construiu lá e quem monitora esse brinquedo todo, né? Então eu tive essa visão, aí o John Franklin foi um cara que falou, um olhar crítico, legal, mas você está vendo isso?
na continha 2 mais 2, o 4 está na posição certa, está virado para cima, está virado para baixo, enfim. Me mostrou uma outra maneira. Legal. E me introduziu no mundo de ser auditor. Então, eu também sou auditor. Entendi. Hoje eu faço auditoria líder. Ele foi um grande mentor para isso, Foi né? para isso. Quem Então, mais? Cara, de tecnologia foi isso, né? Da vida, os amigos de longa data, de longa data, de 40 anos, Robson, Jorge, Pedro, né? A minha família, né? Amigos, a Karina, a minha esposa Carla, enfim, várias pessoas aí que eu tenho ao meu redor que me dão um bom suporte. A minha prima querida, que está comigo desde, né? A gente tem quase a mesma idade, a gente passou uma boa parte da infância junto, com as brincadeiras e enfim, tudo, né? Além de ser familiar, mas a carreira diferente, mas seguindo sempre uma linha aí de pensamento e de visão. Então, esse grupo todo que nos dá suporte aí, o que a gente se transformou e tenta passar para outros. Né? Tá aí, que história bacana, que relato bonito de agradecer pessoas e reconhecer. Sim. Marcelo Mendes, quero aqui deixar registrado o nosso muito obrigado por essa grande contribuição que você está deixando aqui, né, para nossa comunidade. Um grande prazer poder te receber, né, e compartilhar esse grande projeto com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até Parabéns. a próxima. Valeu.